Olá pessoal, Deus abençoe vocês, bem-vindo ao nosso canal. Tenho certeza que as mensagens aqui falarão ao seu coração. Se inscreva e ative as notificações. Deus vai falar ao seu coração. Abra sua Bíblia, Gênesis 35, versículos 16 a 18. Gênesis 35, 16 a 18, quem encontrou, diga amém. E partiram de Betel, e havia ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata. E deu à luz Raquel, e ela teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, chamou-lhe Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Se eu for dar um tema para esta mensagem, é Benoni não, Benjamim sim. Eu quero que você repita isso, diga Benoni não, Benjamim sim. Espero que daqui a algum tempo você lembre dessa noite, porque esta palavra tem tudo a ver com você. Diga amém. Pois bem, o que é que você faz quando acontece uma situação ruim? Quando percebe que chega a vez de todo mundo, mas não chega a sua. Quando não encontra dentro de si razão para continuar a viver por conta de tudo que aconteceu. Quando tudo estava certo, conforme foi planejado, mas começa a ruir, começa a dar errado. Como é que você se sente com esses enfrentamentos? Porque na vida existem problemas que você até espera que aconteça. É decorrente de uma decisão, de uma junção mal feita, uma sociedade, é decorrência de um descuido e tal. Mas existem outras coisas que você é pego de surpresa. Existem outras coisas que não são ocasionais, mas são inevitáveis. A gente pode até dizer que são as fatalidades da vida. Pois bem, sempre quando algo dá errado, a maioria das pessoas busca encontrar um culpado. Um culpado. Uma razão por que isso não aconteceu como eu gostaria que acontecesse. Este relato é parte da vida, é a história de Jacó. No capítulo 35 de Gênesis, antes deste episódio, Deus chama Jacó. Lembra Jacó das promessas que são dele. Lembra da aliança com os seus antepassados. No capítulo 35, Deus lembra, motiva. Deus diz: olha, eu vou cumprir na sua vida. Escute, Jacó, você tem que andar na minha presença, você tem que estar sempre comprometido comigo, porque eu vou cumprir o que eu prometi. Debaixo dessa orientação de Deus, debaixo de tudo aquilo que Deus lembrou Jacó, acontece o que aconteceu. Deus muda o nome de Jacó para Israel. Olha, era para tudo dar certo, mas de repente algo acontece e é algo inevitável. No meio desse contexto, Jacó vive um pesadelo. Sua esposa amada, a mulher que ele amava, Raquel, morre no momento em que nasce um filho. Jacó é um pai que sabe o que é viver debaixo de rótulo, de um estigma. O seu próprio nome carrega um significado não muito bem. Jacó, usurpador.
dentre os seus significados populares, enganador. Ele sabe o que é viver debaixo de um estigma, ele sabe o que é viver debaixo de um rótulo. E quando Raquel diz, o nome desta criança será Benoni, ele intervém e diz, o nome dele será Benjamim. Benoni não, Benjamim sim. Raquel está dando ao menino a culpa da sua morte. Jacó olha para o menino e dá motivos para sorrir, mesmo quando a mulher que ele ama se vai. Jacó não aceita isso. Jacó aceita o acontecimento. Aconteceu, é inevitável, aconteceu. Mas não submete o seu futuro, nem o futuro daquele menino a essa condição. Não, ele não submete, ele não recebe esse luto sobre si, ele não carrega isso, ele põe um ponto final. Aconteceu, aconteceu, é inevitável, inevitável. Aconteceu, mas agora daqui para frente vai ser diferente. A Bíblia diz, basta a cada dia o seu mal. A grande pergunta é, o que eu vou fazer com o mal que sobreveio a mim? Vou me submeter a ele? Vou viver debaixo desse peso? Ou vou entender que mesmo que o mal se levante contra mim, eu tenho um Deus que é bom? Escute o que eu vou dizer, Deus é bom e ponto final. Não é vírgula, Deus é bom, mas, Deus é bom, porém, Deus é bom, mas... Não, Deus é bom e ponto final, acabou a frase. A essência dele é a própria bondade. Ele é bom, ele ama você e ele tem o melhor para a sua vida. Jacó não morre com Raquel, ele encontra forças para viver, esperança para mudar a situação. Não adianta reclamar, não adianta ficar murmurando, não adianta encontrar culpados. Sabe por quê? Isso não resolve. Se resolvesse, tudo bem. Culpar alguém, se isso resolvesse o problema que você está vivendo, ok, mas não resolve. Preste atenção. Deus motiva, Deus lembra as promessas, a esposa morre. Humanamente, ele tinha o direito de murmurar. Deus promete e olha só. Deus falou e olha só. Deus disse e olha só o que aconteceu. Tem muito crente que na hora da dificuldade, ao invés de manter a sua fé firme em Deus, empresta a sua boca para uma circunstância emocional mal resolvida, que está em conflito e acaba murmurando. Sabe o que é murmurar? Murmurar é duvidar do caráter de Deus. Murmurar é duvidar do caráter de Deus. Você não pode murmurar, não importa o que aconteça. Entenda, Deus não perde o controle. Diga, Deus não perde o controle. Quem vive transferindo culpa, buscando culpados, vive escravo de um sentimento de frustração e revolta. Encontre alguém que não aceita que errou, que não aceita o que aconteceu, que não aceita as circunstâncias da própria existência. Observe a vida dele, ele transfere a culpa, é frustrado, não vive, ele vive no passado. E é triste isso. Jacó é aquele que, ao invés de se conformar com uma tragédia, ele enfrenta a tragédia e faz da tragédia triunfo.
Eu estou olhando para a gente aqui, eu não sei o que aconteceu com você, eu não sei quais foram as fatalidades que alcançaram sua vida, sua história até o dia de hoje, mas eu estou olhando para a gente que recebe esta palavra nessa noite e que vai sair daqui transformando as tragédias em triunfo. Gente que vai sair daqui de cabeça erguida dizendo: eu sei que Deus é na minha vida. Então, é linda as atitudes de Jacó. Vamos observar algumas coisas que eu coloquei aqui. A primeira delas, Jacó não culpa o lugar. Ele não culpa o lugar. Raquel morre em Betel, mas isso não muda o que Jacó viveu em Betel. Naquele dia em Betel, Raquel morreu, mas outro dia em Betel, ele teve a maior experiência da sua vida. Nesse dia deu tudo errado, mas antes, aquele lugar tinha sido um lugar de grandes manifestações de Deus na vida de Jacó. Escute o que eu vou dizer: não fale mal do lugar onde você vive. Seja uma comunidade, seja a rua onde você mora, o bairro, a cidade, não fale mal. Uma vez me encontrei com um irmão em Joinville dizendo a mim: vou embora para os Estados Unidos, não aguento mais o Brasil, é crise, quando termina tem outra crise. E eu falei: mas como é que está a sua condição financeira? Era caótica. Ele foi embora para os Estados Unidos. O tempo passou, eu fui à América, fui à sua casa, e a esposa dele falou para mim: ele está mais endividado aqui do que estava lá. Ele mudou de cidade, ele mudou de país, ele mudou para outra nação, mas o problema foi junto. É mais fácil conviver quando você coloca a culpa nas coisas. Porque a pessoa coloca a culpa lá, transfere a responsabilidade, e é mais fácil, então, tocar a vida pensando que tudo é culpa do além. Mas glória a Deus que você está aqui na Cristã Mundial hoje. Não fale mal do lugar. Sabe por quê? Todo lugar é bom para quem entende qual é o propósito de Deus na sua vida. Todo lugar é bom para quem entende qual é o seu propósito. Todo lugar é bom. Não é o lugar que define quem eu sou, mas é quem eu sou que define o lugar onde estou. Diga amém. A psicologia diz que um indivíduo é construído pelo ambiente onde ele se encontra. Quer dizer, as coisas que estão ao seu redor acabam construindo aquilo que ele é. Mas com o Evangelho a gente aprende que é o contrário. Você pode colocar um missionário no Camboja, veja o que acontece com o Camboja. Você coloca um missionário na Angola, veja o que acontece com a Angola. Você coloca um missionário no meio da favela, veja o que acontece com a favela. Porque quando a gente não chega para se submeter ao ambiente, a gente chega para transformar o ambiente. É interessante isso. Eu estava indo para a África, fiquei preocupado, e aí eu perguntei para um missionário que tinha vindo da África, eu perguntei para ele, eu disse: vem cá, você foi para a África, voltou, como é que foi? Ele disse: olha, rapaz, quando você coloca os seus pés na África, você fica todo oprimido, é muita opressão, é muito demônio para tudo que é lado, é demônio por metro quadrado. Eu fiquei, meu Deus, eu fiquei pensando, eu vou para lá, eu acho que tu tem que tirar uns 30 dias de jejum. Eu estou precisando emagrecer, quase topei na hora. Mas passou os dias, eu recebi um missionário lá na igreja chamado chileno. E o chileno, ele vai lá para a Tailândia. Ele já foi para a África, foi para tantos lugares. E aí eu disse: chileno, vem cá. Ô, meu irmão, habla. Eu disse: eu estou indo para a África. O missionário veio, falou que tem muito demônio, muito demônio. E aí eu tenho que fazer 30 dias de jejum, porque é muita opressão. Você sente opressão quando chega nesses lugares assim, onde o evangelho é perseguido? Aí ele olhou para mim: eu não, quem sente são eles.
Deus está levantando você para mudar a história do lugar onde você vive. Eu sempre digo para os pastores que estão debaixo da minha responsabilidade: você é pastor na Mais de Cristo, mas na verdade você é pastor da cidade onde você está. O bispo não é apenas o bispo desta igreja, ele é o bispo desta cidade. Deus plantou ele aqui para mudar a realidade. Olha o que tem acontecido com essa igreja, o que tem acontecido aqui. Você está no melhor lugar. Olha o seu bispo, um homem de caráter íntegro, fiel a Deus, leal a Deus, cheio do Espírito Santo. Sabe o que acontece? O caráter dele influencia o seu caráter para você ser como ele é. Essa cidade vai ser transformada porque esta igreja tem compromisso com Deus. Diga amém. Então, suas palavras não devem ser amoldadas pelo lugar. Mas antes, entenda, há poder nas suas palavras para que o lugar onde você está seja mudado. Onde é que Benoni estava nascendo? Em Betel, o lugar onde sua mãe morre. Mas Jacó dá outro sentido. Quem está nascendo não é Benoni, é Benjamim. É aqui, ó, em Betel, onde eu vi a glória do Senhor, é aqui. Está nascendo Benjamim. No lugar da derrota de muitos, é o lugar do sucesso dos outros. Ai, Suzano não dá. Pensa na luta que essa cidade é. Meu Deus. Meu Deus. Para o pessimista, todo lugar é ruim. Você nunca será bom para quem é pessimista. Nenhum lugar na face da terra vai ser bom para um pessimista. Você já viu alguém pessimista, cheio de fé? Se você encontrar alguém assim, me apresenta. Não existe. Mas para quem entende quem ele é em Deus, onde ele coloca os pés, a mudança começa a acontecer. Diga amém. Diga, vai acontecer algo nessa cidade. Um dia Jacó fugia de seu irmão Esaú. Estava cansado. Ali naquele lugar, em Betel, ele vê uma pedra. Ele está tão cansado que a pedra se torna travesseiro. E ele tem um sonho. E no sonho ele vê uma escada que vai até o céu. Ele vê uma manifestação tremenda de Deus. E quando ele acorda, ele diz: esse lugar não é outro lugar, senão a casa de Deus. Ele faz um voto com Deus. Ele unge aquela pedra e diz: aqui é Betel. Um dia a glória veio no lugar onde a esposa que ele amava, Raquel, morre. Mas ele não diz: a partir de hoje, esse lugar não é mais Betel, é Beleléu. Ele podia dar outro nome. Ele podia dizer: até ontem era Betel. Deus se manifestou, Deus fez, foi bom ter passado por aqui, mas a partir de hoje é Beleléu. Está cheio de gente assim. Pastor, quando eu cheguei nessa igreja estava quebrado, Deus me abençoou, eu prosperei. Mas agora parece que a coisa está meio estagnada. Eu estou até em dúvida se é isso mesmo que Deus tem para mim. Vai se converter. Sabe, um dia o bispo colocou a mão na minha cabeça. Aliás, pastor, vem cá, deixa eu falar um negócio para o senhor. O Benihim já orou por mim, o Irineu Gruber já orou por mim, o bispo Júlio já orou por mim, e ainda não aconteceu nada. Ora por mim, eu oro com uma cadeira na sua cabeça. Que unção é essa? A unção da anta. É preciso permanecer. É preciso manter a sua convicção. Você entrou por essas portas, Deus tocou sua vida, começou uma transformação. Escute: aquele que começou a boa obra é fiel e não vai parar enquanto não completá-la. Não é o lugar que determina quem você é, mas é quem você é que determina como será esse lugar.
A segunda coisa que eu percebo, ele não culpa as condições. Essa é uma desculpa popular para quem vive um insucesso. Reclamam do tempo, reclamam do dia, reclamam do prazo. Não. Reclamam da falta de recursos, reclamam porque precisam de aumento, reclamam, se eu tivesse um pouquinho mais de dinheiro, ia ser mais fácil. Que pena, se fosse um pouco mais barato, eu podia adquirir isso. Reclamam da falta de conexões, dos amigos que têm, mas não conseguem nem manter uma amizade, porque fica na cara que é interesseiro. Reclama dos amigos que não lhe ajudaram, mas às vezes também não ajudou ninguém. E se tivesse ajudado, não podia nem reclamar, que tinha que ter retorno, porque o que a gente faz com todo o coração. Se fez com interesse, vai ter frustração mesmo. Reclamam da economia brasileira. A maré não está para peixe, é sempre assim, uma crise atrás da outra. Reclamam da falta de reconhecimento. Na igreja eu me dou, eu me entrego, e ninguém me reconhece. Eu vi nesses dias no Instagram, lugar de reconhecimento é no IML. Ninguém reconhece o meu ministério. Sim, irmão, mas você já ganhou alguém para Jesus? Não, meu chamado é muito grande, é para as nações, mas não evangelizou nem o vizinho. Não, Deus me chamou, pastor, é para as nações. Pastor, e o seu vizinho? Não, o meu vizinho é tão carnal que não cabe no meu chamado. Reclamam da falta de oportunidade, do fato de não serem apoiados. Tem gente assim. Seja o que for, não culpe, não reclame, não murmure. Saiba que as suas palavras têm poder para mudar as circunstâncias e as condições. Jacó podia ter reclamado: se eu deixasse para viajar amanhã, não viajasse hoje, sabe? Pai, por que eu fui inventar de viajar hoje? Até senti um negócio que não deveria ter viajado. Já viu isso? Pastor, eu bati o carro, não tinha seguro, perdi 60 mil reais do carro. Até senti um negócio em mim, mas eu fui mesmo assim, aconteceu. Para, irmão, o que aconteceu? Aconteceu. Você não pode mudar. O leite foi derramado, vai lá enxugar. Acaba com isso de uma vez. Mas tem gente que gosta de falar. Por quê? Irmão, o sangue de Jesus tem poder. Pastor, orei tanto para casar. Agora casei, pastor. Já estou até dizendo: Senhor, toma toda ela para ti de novo. E tem umas irmãs, olha só, isso é triste. Tem umas irmãs que oraram: Senhor, aleluia, me dá aquele moço bombado. Agora ele está babado. Senhor, me dá aquele moço, porque, meu Deus, tanquinho, glória a Deus, aleluia. Olhou para a aparência, não prestou atenção na essência e depois está chorando. Agora até diz assim: Senhor, o meu marido, o Senhor sabe, tem chamado, é para a Índia. Leva ele, Jeová. Até espiritualiza. Tem irmão que antes de casar olhou para a namorada e disse: já achei uma flor gloriosa. Depois que casou, com cego eu andei, perdido. A gente reclama das condições. Jacó não reclama das condições. Ele podia dizer: se eu tivesse ido mais devagar, se eu tivesse deixado para ir amanhã,
Não, aconteceu. O que aconteceu não dá para ser mudado. O seu passado é imutável, mas o seu futuro está nas suas mãos. As suas escolhas hoje definem como será amanhã. Diga amém. Amém. Raquel diz Benoni como o decreto da dor que sentia. Benoni quer dizer filho do sofrimento, filho da minha dor, filho da minha morte. Ela diz, o nome dele será filho da minha dor, filho do meu sofrimento, filho da minha morte. Quando chamassem ele de Benoni, estavam dizendo, vem cá, filho, que quando nasceu a mãe morreu, e morreu por causa dele. Jacó não aceita que este rótulo, esse estigma, esteja sobre o menino. Então ele diz, não, o nome dele não será Benoni, o nome dele será Benjamim, que quer dizer o quê? Filho da minha destra. Filho da minha alegria. Aliás, a palavra destra começa a aparecer nas Escrituras por causa desse texto. Você pode cair, mas é a destra do Senhor que te... Você pode até tropeçar, mas quem não deixa você cair é a destra do Senhor. É a destra dele, a destra fiel de Deus que te mantém de pé. Então, escute, não se submeta a uma condição, entenda que você tem autoridade de Deus para mudar as condições da sua vida. Diga, a minha vida só vai melhorar. Quem crê nisso? Você tem autoridade de Deus para mudar as condições. Jacó não aceita dar o nome de Benoni, diz vai ser Benjamim. A identidade que a mãe está colocando no filho é mudada pela palavra do pai. Eu e você precisamos saber quem a gente é em Deus. Você é filho de Deus? Quem aqui nasceu de novo? Quem aqui sabe que o seu nome está escrito no livro da vida? Quem aqui tem promessa de Deus? Quem aqui crê no amanhã? Quem aqui crê que Deus está no controle de tudo? Então escute o que eu vou dizer. Não submeta a sua fé a condição nenhuma. Estabeleça que pela fé você muda a condição. Não é a condição que dita onde você vai chegar, é a sua fé que estabelece o seu destino. Não rebaixe a sua fé ao nível das adversidades. Antes, eleve a sua fé ao nível da sua identidade. Ao invés de submeter a sua fé a tudo isso que tem acontecido, eleve. Acredite, adore, mude a condição, porque há uma unção de Deus sobre a sua vida. Diga amém. A terceira coisa, Jacó não aceita culpar um inocente. Quantas pessoas vivem culpando os outros? Tem gente conformada com o insucesso, dizendo, fazer o quê? Foi o fulano de tal. Às vezes quem está recebendo a culpa alheia está na praia tomando água de coco, sofrendo muito, com o sol na cara. E você ali choroso. Aleluia. Eu até vou cantar o hino. Quem te viu na prova e não te ajudou. Aleluia. Sabor de mel. Ai, estou até me alegrando agora com essa vingança que o Senhor vai fazer. Eu sei que tem gente que é culpada mesmo. Eu sei que tem gente que te caluniou, que te perseguiu, te persegue. Eu sei que tem gente mesmo que você diz, é culpado mesmo. Eu sei que tem gente que merece a culpa, mas eu pergunto, resolve alguma coisa?
Você vai ficar mais feliz porque culpou alguém? Resolve. Pastor, eu fui casada. Se eu falar o que aquele traste fez comigo, o mais engraçado é que tem outra agora com ele, achando o máximo. Pastor, você não tem ideia o que a minha ex-mulher fez comigo. Oh, aquela mulher, pastor. O senhor sabe que na Bíblia tem o gadareno. Ela é a gadarena. Até vou cantar. Ô, gadarena. Ah, por favor, para com isso, irmão. Ei, para de ficar encontrando culpado aí. Assuma as responsabilidades que lhe cabem e toca a vida. Você acha que a sua vida se resume à tragédia, ao problema, à fatalidade, ao acontecimento que veio? Não, 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 não. Deus tem coisas novas para você. A frustração é resultado de experiências, ou melhor, de expectativas não respondidas, alcançadas. E o mais duro é que existem expectativas que a gente criou e que ninguém gerou, a gente gerou por conta própria. Você está sofrendo por quê, hein? Por quê? Você depende de pessoas ou de Deus? Você confia em Deus ou não? Raquel está dizendo, olha, filho do meu sofrimento, filho da minha morte, mas Jacó intervém dizendo, Benjamim, filho da minha destra. Imagine Jacó olhando para aquela criança. Aquela criança não era motivo de morte, mas de vida. Ele não queria isso para o seu filho. Jacó não aceita que seu filho seja chamado de Benoni. Não aceita. Então não culpe um inocente. Diga, eu não posso culpar. Aliás, quando a gente pensa em culpar um inocente, de quem que a gente lembra? De um inocente que foi culpado pelos nossos pecados, nossas iniquidades e nossas transgressões. Um inocente que nós o denominamos como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Um inocente que morreu pelos nossos pecados. Um inocente que foi imolado no nosso lugar. E, aliás, porque ele foi inocente, há poder no sangue dele para nos purificar de todos os pecados. Você não precisa procurar gente aí para culpar. Ah, se você errou, ou se alguém errou com você, coloque tudo nesta conta. Existe uma cruz, onde o Salvador padeceu por nós, e esta cruz está vazia, porque ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Já tem um inocente que morreu no seu lugar, não culpe ninguém, ele já foi culpado. Aliás, é por isso que você recebe o novo de Deus, um novo ciclo. O dia de hoje une o passado ao futuro. O dia de hoje é dia de decisão, de interromper os ciclos e começar a viver ciclos novos. A gente fala, Deus é Deus de coisas novas, tudo é novo. O tempo todo Deus quer te empurrar para isso. Ei, coisa nova. Ó, nova criatura, nova criação, nova natureza, Novo Testamento, nova aliança no meu sangue, tudo novo. Tudo, nova Jerusalém, nova vida, novo homem. Então coloque isso na sua cabeça, pare de viver no passado, comece a olhar para aquilo que Deus tem preparado para você, caminhe seguro, porque, escute, o melhor momento
da sua vida ainda está chegando. Levante sua mão direita aos céus e diga: os melhores dias da minha vida estão chegando. Para Raquel era um menino nascendo. Para Jacó era uma tribo nascendo. Raquel só via uma criança. Jacó via a promessa. Raquel via um bebê, mas Jacó via uma tribo. Está na hora de você começar a enxergar pela ótica de Deus. Não enxergue só o dia de hoje. Comece a enxergar o seu futuro. Tem coisa grande. Para Raquel era a causa da sua dor, mas para Jacó, fruto de um relacionamento com a mulher que ele amava. Ele não queria olhar para Benjamim e pensar: a mãe morreu por causa dele. Não, Jacó queria olhar para ele e pensar: filho da mulher que eu amei. Tem gente culpando quem não deve ser culpado. Uau, de jeito nenhum. O que é para ser motivo do seu choro, transforme nessa noite em motivo de riso. É tempo de sorrir. Transforme as tragédias em superação. A religião, a religiosidade, o espírito de religiosidade quer definir as coisas pelos acontecimentos. Sabe, quer fazer isso. Mas eu e você não estamos condicionados a esse espírito de religiosidade. Eu e você estamos condicionados a algo que está relacionado ao céu. Eu sei de onde vim, eu sei onde eu estou, eu sei para onde eu vou, eu sei que o meu nome está escrito no livro da vida, e não importa o que os outros digam, eu não vivo precisando de aprovação popular. Eu tenho uma palavra de um pai que me ama, de um pai que disse: eu sei por que você nasceu, então eu vou cumprir o meu propósito, gostem ou não, eu vou fazer o melhor que eu posso nas condições que eu tenho. Não transfira a responsabilidade, assuma, mude a condição, mude a condição, mude a condição. Será que Benjamim nunca pensou? Meu nome era para ser Benoni. Uau! Minha mãe morreu quando eu nasci. Talvez se naquele dia eu não nascesse, minha mãe não tinha morrido. Olha, o peso que estava sobre ele. Ele se sentia mal. Ele se sentia para baixo. Creio eu que um menino vivendo debaixo dessa condição, porque via seus irmãos com a mãe, mas ele não tinha a sua. E aí seus irmãos, você sabe da rixa. Então seus irmãos diziam: olha, a sua mãe morreu quando você nasceu e a culpa é sua. Pense se ele não viveu debaixo disso por um tempo. Seu nome seria Benoni, filho do sofrimento. E quando ele estava naquela crise, de repente Jacó chegava e dizia: Benjamim. Ele em crise e o pai dizendo: filho da minha destra, vem cá. Às vezes, o mundo começa a te chamar por aquilo que você fez, mas de repente tem uma voz que vem do alto. Você está até desanimado: puxa, tanta coisa errada que eu fiz, tanta decisão errada eu tomei, ai, coloquei os pés pelas mãos, estou até desanimado, mas de repente uma voz ecoa lá do céu: escute, você é Benjamim de Deus. Você é escolhido. Você não é Benoni. O seu nome não é Benoni. O seu nome é Benjamim.
Fique de pé em nome de Jesus.